Primeiramente, a gente gostaria que você contasse como é que foi a sua trajetória, como que você chegou até hoje. Eu comecei muito jovem gostando de política. Sempre gostei muito de política, acompanhava notícias na televisão, lia sobre política. Quando eu estudava, a minha disciplina preferida era história, principalmente essa parte das guerras, de Getúlio Vargas, da ditadura militar. Eu sempre gostei muito da parte política da história do Brasil e do mundo. Tendo alguns movimentos, e no colégio não tinha Grêmio, eu estudava num colégio particular, não tinha Grêmio, mas eu sempre estava inserida na organização dos movimentos, nas reivindicações, sempre era a mais briguenta, né? Sempre já fui representante de classe e tudo, então acho que foi uma coisa assim bem natural mesmo a minha inserção no movimento na escola, e que me trouxe aqui até hoje, gostando de política e querendo fazer política. Como que você começou a se envolver nas causas LGBT? Quando eu estava no sindicato, eu sempre procurei dar apoio para as pessoas LGBTs no sindicato, fazer atividades, né, publicar textos. E em 2010, 2009, 2010, eu conheci o pessoal que criou a MLGBT. Algumas pessoas que criaram a MLGBT, e comecei a olhar de longe, né, as atividades deles. E achei bastante interessante. E como eles já tinham ouvido falar de mim, que eu sempre me posicionava como mãe pela diversidade, porque eu era mãe de 2 meninas lésbicas, então eles me convidaram se eu gostaria de participar com eles da associação, e eu aceitei o convite. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. O que te motiva a continuar lutando pelos seus ideais? A questão da igualdade, da equidade, da liberdade das pessoas, o direito das pessoas LGBTs. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo todos os anos. Há alguns anos já que a gente bate esse recorde no mundo todo, um recorde muito infeliz. Acho que um dos mais tristes da história. É uma vergonha para o Brasil, um país desse tamanho, ser tão homofóbico, ser tão violento com as pessoas LGBTs. Então, a luta por direitos e pela liberdade, acho que é o meu maior motivador. As pessoas não têm razão para tratar o outro diferente. A nossa essência é a mesma. Se temos os mesmos deveres, precisamos ter os mesmos direitos também. Então, eu acho que o meu motivador maior talvez seja esse mesmo, a luta por direitos, por liberdades das pessoas LGBTs. Como que você enxerga a atual situação do nosso país? Politicamente falando. Politicamente falando, eu acho que o país está dando passo atrás de passo para trás. O Brasil está andando para trás, está retrocedendo em muito, o conservadorismo está tomando conta do nosso governo. Você vê que a questão da criminalização da LGBTfobia é algo que está já há vários anos parado no Congresso, e o STF tomou para si essa questão para a criminalização da homofobia, da LGBTfobia. E até hoje não anda, porque o conservadorismo, o fundamentalismo está tomando conta mesmo, e eu vejo com muita dificuldade que a gente consiga avançar nas pautas LGBTs, nas pautas de pessoas negras, nas pautas de mulheres, nas pautas das minorias. Eu ainda vejo muita dificuldade. Se antes, quando nós tínhamos um governo progressista, as coisas caminhavam, mas ainda assim caminhavam lentamente, hoje eu vejo como elas estão paradas. Durante o governo progressista, nós tivemos muitos avanços, mas agora, daqui para frente, eu não vislumbro avanço, não. Eu me preocupo muito,
Você vê que logo depois das eleições, muitos casais resolveram oficializar a união com medo de perder esse direito também. Porque é isso que a gente tem previsão que aconteça. Enquanto outros países avançam, no Brasil está acontecendo o contrário, né? O Brasil está retrocedendo. E os casos de violência, ontem saiu uma pesquisa e eu estava lendo essa pesquisa, os casos de violência contra pessoas LGBTs durante as eleições foram muito grandes e depois das eleições houve um aumento significativo dos casos de violência contra pessoas LGBTs, porque foi eleito no Brasil um governante que legitima o ódio das pessoas, porque ele tem um discurso de ódio com relação às pessoas LGBTs e a população se sentiu legitimada para manifestar esse ódio, confundindo o ódio com liberdade de expressão. Eu fui muito agredida nas redes sociais, conheço muitas pessoas que foram e, segundo esse estudo que eu li ontem, aconteceu com o Brasil todo. No Brasil todo as pessoas passaram a ser muito mais agredidas pelas redes sociais, tiraram o preconceito do armário. Eu não gosto de usar esse termo, mas foi muito isso que aconteceu. As pessoas se sentiram legitimadas, defendidas e conseguiram propagar e expressar o ódio que elas sentem daqueles que elas julgam diferentes. Serão 4 anos muito difíceis, mas a gente não vai arredar o pé da luta. Qual mensagem você gostaria assim de passar para quem está assistindo, que faz parte da comunidade LGBT ou de uma das minorias? Qual mensagem você gostaria assim de deixar no final dessa entrevista? Sejam quem vocês são. Não sejam ninguém para agradar as pessoas. Vocês não têm de agradar ninguém. Nós temos de agradar a nós mesmos. O que importa é que nós não façamos o mal para ninguém e sejamos felizes. Com relação à violência, todos nós estamos sujeitos todos nós corremos riscos. Procurar nos proteger, procurar andar sempre acompanhado com alguém, evitar andar sozinho na rua, mas sejam quem vocês querem ser. Não se escondam. Ninguém tem o direito de reprimir a sua felicidade e a sua liberdade.